Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala da cura de 10 leprosos. Nos fala que Jesus caminhava para Jerusalém e que 10 leprosos que passavam a distância começaram a gritar. Quantas vezes nós, cada um com as suas doenças e problemas, imitamos estes homens, cheios de defeitos e erros? É importante observarmos em cada reflexão que não é Deus que nos dá as doenças, que não é Ele que nos envia os problemas. Deus é amor. Jesus quer restabelecê-los, remediar, curar os seus sofrimentos, resolver os seus problemas. Para isto, basta que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Quem vos fala é seu irmão Luiz Cláudio, e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19. A cura de 10 leprosos. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhes perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a lepra, doença, que no decorrer do tempo deformava as pessoas, que naquela época que Jesus andava pela terra, causava a morte de muita gente. Doença silenciosa ainda existe neste nosso mundo. Atinge as pessoas sem que estas a percebam. Ela causa uma insensibilidade na pele no início, e por não sentir no contato nem calor e nem frio, mesmo muito quente ou muito gelado, devido a isso, quando a pessoa se machuca, não percebe. Começa aí um processo infeccioso que vai apodrecendo o tecido, causando muitas deformações, deixando mau aspecto para quem o observa. Por isso, naquele tempo, os leprosos, como os chamavam, eram terrivelmente discriminados e colocados à margem do meio em que viviam, existindo para tantos locais bem distantes, onde eles eram execrados, aguardando a morte e lá mesmo se consumindo. Quando tinham necessidade de ir à cidade, eram obrigados a passar por locais predeterminados, a fim de não contaminarem as outras pessoas, e levando consigo um sino que iam tocando e gritando: Está passando um leproso. Hoje, este mal, embora ainda exista, graças a Deus, e a ciência está controlando, e chama-se hanseníase ou mal de Hansen. Esperamos que Deus ilumine os nossos cientistas, a fim de que consigam tratamentos capazes de erradicar, acabar de vez com este mal na sociedade mundial. A passagem do Evangelho nos fala que Jesus caminhava para Jerusalém e que 10 leprosos que passavam à distância começaram a gritar: Senhor, Senhor,
cura-nos da lepra que nos está consumindo. Imaginemos o que eles deviam ter sofrido para chegarem até ali, se tudo lhes era proibido e negado até mesmo o direito de viver. E Jesus volta-se para eles e diz: Ide, apresentar-vos ao sacerdote. E eis que, ao crerem na palavra de Jesus, começaram a caminhar e ficaram totalmente curados, com a pele do corpo totalmente limpa da doença e a saúde perfeita. Quando Jesus lhes disse para irem ao sacerdote, é porque só ele poderia liberá-los para que fossem reintegrados à vida em sociedade, estando totalmente curados. Jesus ia continuar a caminhada quando um deles, que foram curados, justamente um samaritano. Vale lembrar que este povo não aceitava Jesus. Volta correndo, gritando e glorificando o Senhor pelo milagre conseguido, e joga-se aos pés de Jesus com o rosto em terra. Jesus olha para ele, voltando-se para os que o seguiam, e diz: Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para agradecer? Levanta-te, vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Quantas vezes nós, cada um com as suas doenças e problemas, imitamos estes homens cheios de defeitos e erros, cheios de orgulhos e vaidades, vivendo brigados dentro da nossa própria família, com raiva e até ódio às vezes, criando na nossa vida uma lepra que destrói a alma, e quando nos encontramos com a verdade e queremos retomar a vida normal, a vida que nos realiza como filhos e filhas do Criador, rogamos e imploramos que Ele nos salve. E claro, Ele nos salva. Voltamos para agradecer como fez aquele leproso? Ou fazemos como os 9 que foram embora sem agradecer? Acostumemo-nos a fazer, sempre que estivermos à beira de falarmos ou fazermos coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor, uma revisão de vida, e percebemos o quanto somos felizes, mesmo com as dificuldades que todos nós temos. É importante observarmos em cada reflexão que não é Deus que nos dá a doença, os problemas e tantas outras dificuldades, tantas outras coisas que nos afligem durante a nossa caminhada na terra. Ele só quer o nosso bem. Ele nos criou para sermos infinitamente felizes. Nós é quem criamos, ou outros nos criam, tudo aquilo que nos aflige. Deus é amor, e o amor é a essência do bem. Portanto, jamais comungará com a maldade, com o erro, com a desgraça, com o castigo ou qualquer ato que contradiga as suas qualidades. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus passa perto de nós para nos fazer viver a cena mencionada mais acima com um ar realista na pessoa de tantos marginalizados como há na nossa sociedade, os quais se fixam nos cristãos para encontrar neles a bondade e o amor de Jesus. Nos tempos do Senhor, os leprosos formavam parte dos marginalizados. De fato, aqueles 10 leprosos foram ao encontro de Jesus na entrada de um povoado. Isto conforme em Lucas, no capítulo 17, no versículo 12. Pois eles não podiam entrar nos povoados, nem lhes estava permitido aproximar-se das pessoas. Paravam a certa distância. Com um pouco de imaginação, pode-se cada um de nós reproduzir a imagem dos marginalizados da sociedade, que tem nome como nós. São imigrantes, drogados, delinquentes, doentes de AIDS, desempregados, pobres. Jesus quer restabelecê-los, remediar os seus sofrimentos, resolver os seus problemas,
e pede-nos a colaboração de forma desinteressada, gratuita, eficaz, ou seja, por amor. Além disso, tornamo-nos mais presentes em cada um de nós a lição que dá a Jesus. Somos pecadores e necessitados de perdão. Somos pobres que todo o esperam dele. Seríamos capazes de dizer como leproso: Jesus, tem compaixão de mim. Isto conforme em Lucas, no capítulo 17, no versículo 13. Sabemos recorrer a Jesus com oração profunda e confiante? Imitamos o leproso curado que volta a Jesus para lhe agradecer? De fato, só um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Isso está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 15. Jesus sente falta dos outros 9. Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Isso está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 17. Graças a Deus, não há nada que alguém possa dizer com maior brevidade, nem fazer com maior utilidade que estas palavras. Portanto, nós, como agradecemos a Jesus o grande dom da vida, a nossa e o da nossa família, a graça da fé, a Santa Ceia, a Santa Eucaristia, o perdão dos pecados? Não acontece alguma vez que não lhes agradecemos pela Eucaristia ou pela Santa Ceia, apesar de participarmos frequentemente nela? Pai, que meu coração, repleto de fé, reconheça Jesus como a mediação de todas as graças e favores que recebo de Ti. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.